Vamos falar das leituras de setembro e de outubro. A primeira leitura que eu finalizei em setembro foi Precisamos Falar sobre Kevin. Esse livro, quem que me deu de presente no ano passado ainda foi a Nicole. Eu tava sentindo que eu tava precisando de um livro mais psicológico, que me conectasse mais com isso. Tava sentindo falta, assim, sabe? De um livro que me fizesse adentrar na psicologia dos personagens, no porquê que eles faziam determinadas coisas. Então, tirei da estante esse livro e ele serviu como uma luva para esse momento em que eu estava precisando dele. Para quem não conhece, esse livro aqui tem uma adaptação para o filme, que por sinal é o que eu tinha também de memória, assim, quando eu fui para o livro. Nesse livro a gente vai falar sobre o Kevin, então precisamos falar sobre o Kevin. E ele é esse menino que cometeu um atentado na escola que ele frequentava, como os garotos de Columbine. Então, ele cometeu um assassinato em série ali na escola, a sangue frio, totalmente premeditado, foi horrível. E o livro, né, a história é uma história tentando entender o porquê que isso aconteceu, né? Aqui o livro me surpreendeu um pouco porque, obviamente, a construção é diferente, né, do filme, mas a construção aqui, ela é em forma de cartas. Cartas que a mãe do Kevin escreve para o pai do Kevin. Então a gente entende que eles estão separados, que eles não são mais um casal, mas a gente não sabe se esse pai tá vivo, se tá morto, se eles se separaram porque o relacionamento acabou, porque ele traiu, ou se o que aconteceu, assim, sabe? O que aconteceu nesse núcleo familiar para eles estarem conversando. Na verdade, não, para ela estar mandando cartas para ele, porque a gente não tem a resposta dele dessas cartas. É uma história que ela vai contando momentos do agora, então ela visita o filho no presídio e também vai contando então toda a sua formação. E o interessante aqui, que eu achei que faz muito sentido com a história, é que a gente não começa a história com o nascimento do Kevin ou com os seus primeiros anos, mas a gente começa conhecendo a mãe do Kevin antes dela de fato até conhecer o próprio pai do Kevin. Então a gente conhece ela como mulher, depois ela como parceira barra esposa, depois ela como mãe. Isso faz muito sentido porque a grande premissa que eu sinto do livro, quando tenta entender o porquê disso acontecer, e eu acho que é para onde vai a discussão quando a gente se vê como algo, né, disso daqui acontecendo, é primeiro o porquê isso aconteceu, e o segundo é se essa maldade que está dentro dessa pessoa que fez isso, se é uma maldade que nasceu com ela ou se foi uma maldade adquirida do meio. E se foi adquirida, qual que é o papel da criação, dos pais dessa criança. Então a gente sim vai em alguns momentos agir como um grande tribunal aqui, um grande banco de júri para julgar a mãe do Kevin, para saber se ela foi uma mãe digna, se ela foi uma mãe correta. É um livro que vai falar extremamente sobre maternidade e como maternidades não são quadradas e no sentido de que todas são vivenciadas de uma mesma forma. Ela claramente não vivencia uma maternidade padrão desde o primeiro momento. A gente vai entender também o quanto que essa vontade de ter um filho foi dela ou não foi. Enfim, isso daqui dá um grande pano para manga. Mas eu gosto muito dessa ideia de tentar entender qual que é o grande papel, né, dessa formação dessa criança. Um outro ponto que eu acho interessante a gente pensar, e o que eu queria fazer também um parênteses aqui, é que em alguns momentos no livro o Kevin ele é chamado de sociopata. Lembrando que pelo DSM-5, que é o manual que ele vai tratar, né, dos transtornos psiquiátricos, que é o manual internacional onde é baseado todos os estudos, todas as prescrições, etc., a gente não
tem algumas coisas que popularmente a gente utiliza o nome. A gente não tem, por exemplo, os nomes de sociopata e psicopata, e Kevin é chamado de diversas formas, tanto de um nome quanto de outro, aqui no livro. Quando a gente olha, né, para o DSM-5, o que a gente tem próximo disso é o transtorno de personalidade antissocial. E é importante só fazer essa pontuação aqui, porque é muito comum que às vezes a gente não tenha esse entendimento e os nomes eles carregam poder em si. E a gente tem todo aquele estigma também de que um sociopata, um psicopata, ele não vai ter também ali uma possibilidade de tratamento, uma pessoa que nasceu mal por si só, e não é bem assim também. Eu acho que a forma com que o Kevin é olhado em grandes momentos aqui no livro também carrega esse estigma. Mas eu também acho que não é sobre isso o livro, e sim sobre essa relação criada, construída entre a mãe do Kevin e ele. É uma relação totalmente simbiótica, codependente, e parece que um goza com o sofrimento do outro, um sofre com o sofrimento do outro, mas eles se alimentam dessa relação. E eu não cheguei a pesquisar, mas com certeza devem ter estudos acadêmicos sobre a relação que eles estabelecem nesse livro aqui, como mãe e filho, e é assim importantíssimo. O pai dele é uma outra figura importante no livro, porque ao passo que a mãe dele acaba tendo um afastamento sentimental, para não dizer em outras palavras o que eu gostaria de dizer aqui do Kevin, o pai tenta se colocar como um amigão, um parceirão, e isso vai trazer grandes consequências para o final do livro. Eu recomendo a leitura se você tiver estômago para ler algumas coisas aí um pouquinho mais pesadas, porque ele é um thriller psicológico, né? Então, ele é aquele livro que vai te deixando angustiado, que vai te deixando, assim, incomodado com aquilo que você tá lendo, porque ele realmente mexe contigo e que chega no ponto que você pensa assim, meu Deus, esse menino ou essa mulher não podem fazer nada pior, porque quando um não tá aprontando, o outro tá. E a segunda e última leitura de setembro foi Quincas Borba, de Machado de Assis. Essa é uma leitura da Biblioteca Secreta. E, gente, esse daqui tá na segunda metade já do nosso projeto da leitura das obras do Machado em ordem cronológica. Vocês estão vendo esse vídeo agora e eu vou estar discutindo nessa própria quarta-feira esse livro com o pessoal. Eu tinha uma grande expectativa de gostar desse livro, porque todo mundo fala assim que... Todo mundo falou que eu ia adorar esse livro. Então eu fui com grandes expectativas, eu tava assim, vai ser o meu livro favorito do Machado, e não foi. Dom Casmurro pra mim ainda segue na primeira posição, não tem como eu desbancar ele. Quincas Borba eu acho que fica em terceiro lugar, eu ainda gosto um pouco mais de Memórias Póstumas também. Talvez uma releitura Quincas Borba tenha aí um melhor posto nesse meu ranking aí dos romances do Machado que eu já li até agora. Aqui a gente vai ter um pouco dessa quebra de expectativa também logo no começo, porque por mais que o livro carregue o nome de Quincas Borba, né, o Quincas Borba vai morrer nas primeiras páginas e a gente vai acompanhar o Rubião, que era esse amigo dele, que foi enfermeiro dele nos seus últimos momentos, que ele vai herdar toda a sua riqueza com a condição que ele cuide do cachorro do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. Então o Rubião fica com o dinheiro e fica com o cachorro Quincas Borba, Quincas Borbinha, como eu chamava enquanto eu estava lendo. Ele vai então para a cidade grande, ele vai conhecer as pessoas, ele vai se apaixonar na cidade grande. E como um bom personagem do Machado de Assis, ele vai começar a ver coisas onde não tem, ele vai começar a ser influenciado por pessoas que ele dá mais confiança do que ele deveria. E o final do livro, ele é bem triste, assim.
A gente pode pensar no papel do agregado, a gente pode pensar no papel das imagens, né, que a sociedade espera que os outros assumam. A gente pode pensar no deslocamento desse ser emergente, né, que não consegue galgar, não consegue fazer parte de uma sociedade, mesmo que ele tenha dinheiro, porque ele não nasceu ali, porque ele não faz parte daquele lugar. Tem várias reflexões que dá para ser tirada daqui. Eu fiquei pensando também porque o Quincas Borba, né, ele morre louco, o dinheiro dele parece que vem contaminado, sabe, com algo. O Rubião também parece que vai ser contaminado com algo ao longo do livro. Parece que é um dinheiro maldito, sabe? Então, tem reflexões sim legais que dá para tirar do livro, mas não me encantou, não movimentou meu coração, mas está aqui, foi lido e a gente vai discutir então na Biblioteca Secreta. Iniciando então outubro, o primeiro livro que eu finalizei, e eu tô olhando pro lado que eu tô colando do meu Maratona App que tá aberto no meu computador, foi O Mestre e Margarida, do Bulgakov. E, gente, esse livro aqui, eu já vi muita gente falar muito bem dele, né? Eu gostei do livro, achei um livro, assim, muito diferente de tudo que eu já li. Eu acho que é essa definição que eu posso fazer dele. Mas eu senti que, ao mesmo tempo, de tanta resenha, tanto vídeo que eu vi sobre ele, parece que nada de fato me preparou para essa leitura, não que eu precisasse de um preparo, mas eu fiquei com a sensação que eu sabia tanto sobre ele, mas quando eu abri o livro, eu não sabia exatamente sobre o que ele era ou como ele era construído, então eu queria falar brevemente sobre isso com vocês. A sinopse, assim, mais breve possível que eu posso dizer para vocês, a gente tá aqui então na Rússia, livro russo, e a gente tem o diabo chegando com seu séquito na Rússia, uma Rússia em grande parte ateia, descrente em Deus, falando disso abertamente, e a gente vê então o diabo se fazendo parte aí dessa sociedade, se inserindo ali nos meios sociais, e a gente vai ter uma outra narrativa que é o do Mestre e Margarida, que carrega aqui o título. O curioso é que o Mestre e Margarida de fato só vão aparecer na segunda parte do livro. E eu tava lendo o livro e falava, gente, quem que é esse Mestre e Margarida? Não apareceu, será que eu tô perdendo alguma coisa? O livro, ele tem 400 páginas, né? O Mestre e Margarida de fato vão aparecer ali pela página 200, então na metade do livro que aparece. Só que a forma com que o diabo ele vai aparecer aqui, ele vai se infiltrando aos poucos, né? Aparece, primeira cena ali, ele aparece numa praça, né? Ele senta e começa a conversar com um poeta e com um editor de um jornal, e porque eles estavam falando que eles não acreditavam em Deus, em Jesus na verdade, desculpa. E ele vai então contar uma história que a gente vai ver que essa história ela vai continuar sendo contada ao longo do livro e que isso vai ter conexão com o mestre, que é o mestre do título, mas ele vai trazer uma visão um pouco diferente de quem foi Pôncio Pilatos. E você vai sendo envolvido ali por essa história. Acontece que nesse primeiro contato que ele tem com esses dois rapazes, ele já prevê coisas que vão acontecer, coisas horríveis por sinal. Essas coisas de fato acontecem. Isso vai gerar um efeito cascata de eventos. O diabo aqui, ele vai se inserir, só que ele é muito interessante porque grande parte das cenas, ele não age por si só, ele age através do seu séquito. E ele não age assim, ai meu Deus, vou fazer uma maldade. Tem um exemplo aqui, que num teatro eles estão fazendo um show lá, expondo os mistérios da magia negra, que é como se fosse um show de truque de mágicas,
E todos os truques que eles estão fazendo, o seu séquito está fazendo, está na verdade evidenciando os podres da plateia. Então, fulano vai achar agora a carta que sumiu da minha mão no seu bolso, junto com a carta que diz que ele tá devendo para fulano a pensão lá que ele não tá pagando por conta do filho. Então são coisas que vão evidenciando. E é bem interessante pensar, porque aqui no começo do livro, o que a gente tem de epígrafe, ele tem, obviamente, uma menção a Fausto, né? Porque grande parte do livro vai fazer muita referência a Fausto. E ele tem uma frase que diz o seguinte: pois então, quem és então? Que é uma pergunta que é feita para o que seria o diabo, né? E que daí o diabo então responderia: sou parte da energia, que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Então, é um livro que ele vai falar que o mal ele faz parte do bem. E é confuso pensar nisso. Mas que de todas essas coisas que vão acontecendo aqui ao longo do livro, tem algumas coisas boas, né? Se a gente pode pensar assim, que são geradas. Então é um livro que te coloca para pensar muito, assim, sabe? Tem muitas referências bíblicas, dá para você ler o livro de ponta a ponta sem se pegar nisso. Eu fui pesquisando uma a uma, porque eu realmente queria entender o que estava acontecendo. Vai falar aqui sobre as provas de Deus, sendo que uma das provas de Deus, né, que se o diabo existe, Deus também tem que existir, porque se o mal existe, o bem tem que existir também. Então eu achei isso bem interessante. Na segunda parte, especificamente, eu sinto que o livro me perdeu um pouquinho. Ele foi mais para algo... Não quero dizer que de realismo mágico, assim, sabe? Mas ele foi para algo mais lúdico, assim, e que eu sinto que acabou me perdendo um pouco, sabe? O final é muito bonito, é muito emocionante. Vai mostrar, então, o envolvimento do mestre e da Margarida também. O mestre, ele é esse homem que... ele escreveu um livro sobre Jesus e que foi renegado esse livro e ele meio que foi a loucura por conta disso. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e a Margarida, ela era casada, ela era amante, né, então, né, do mestre, e eles vão ter ali durante um tempo um relacionamento em que um cuida do outro, só que por coisas que acontecem, eles acabam se distanciando. E a gente vai ver as coisas que ela faz, então, para que ela volte, né, a se aproximar dele. É um livro bem interessante. Eu sinto também que tem cada capítulo, né, na primeira parte principalmente, ela vai sendo mostrada pelo ponto de vista de um personagem, assim, porque cada pessoa vai caindo no conto desse séquito do diabo, sabe? Então, vai caindo de uma forma diferente. E eu sinto que dava para ter dado mais uma aprofundada aqui em algumas questões e a gente não aprofundou. E talvez a gente pudesse ter um livro maior também, sabe? Eu acho que esse é um livro aqui que se beneficiaria de mais páginas, mas é um livro muito legal, muito interessante. É um livro totalmente diferente de tudo que eu já li e que ele é muito bem construído. Tudo faz sentido que tá aqui, por mais que tenha algumas coisas aqui que pra mim não tenham funcionado tão 100% assim, que não seja do meu gosto, mas você vê que faz sentido com o que tá aqui. Então, assim, gente, recomendo a leitura e recomendo que leiam em conjunto com alguém, tá? Pelo menos em duplinha, porque dá para ter algumas discussões, assim, interessantes. E eu acho que é um livro que te deixa, às vezes, meio, é isso mesmo que tá acontecendo? E é bom ter alguém do teu lado falando, sim, é isso mesmo que tá acontecendo. O segundo livro lido, então, em outubro foi Um Teto Todo Seu. Eu não comentei, mas O Mestre Margarida foi um presente da Thay. E a gente leu junto também, porque foi uma leitura da Biblioteca Secreta, né? Então ela participou e ela amou o livro. E o Quincas Borba, ele foi um presente da Cícera. Então também ganhei no ano passado, se eu não me engano.
Já Um Teto Todo Seu, aqui da Virgínia, foi um livro que eu ganhei mais recentemente, da Aline. E eu comecei a sentir que eu tava indo numa vibe de não ficção, assim, sabe? Tanto que eu estou nessa vibe agora também. Peguei então Um Teto Todo Seu, que é um livro que todo mundo já tinha me recomendado. Ganhei de presente da Aline, que mandou um recado fofíssimo. A Thay sempre fala que é um dos livros preferidos dela. Eu falei, beleza, vamos ler um pouco de Virgínia. E, gente, esse livro, ele me pegou assim, o livro certo no momento certo. Eu acho que é a única explicação que eu posso dar, assim, porque eu tava bem nesse momento de entender que eu preciso de um teto todo meu para que eu tenha saúde mental. Acho que é um tema importante aí na nossa vida, mas ter essa segurança para colocar para fora, para ser eu, para poder falar de mim, para poder, né, falar quem eu sou, para ter esse ambiente cada vez mais seguro e para se sentir dona, proprietária desse espaço, desse ambiente. E as coisas que a Virgínia fala aqui nesse livro, né? Deixa eu dar 2 passos atrás, né? Nesse livro, ela é convidada para fazer uma palestra sobre mulheres na ficção. Ela fala que não consegue falar muito bem de mulheres na ficção, assim, tão brevemente. E se torna um grande ensaio isso daqui dela. Tem frases que eu tenho pensado até hoje. Uma das coisas que agora de bate-pronto assim me pego pensando é que durante muito tempo na literatura, e agora eu posso falar não só na literatura, né, mas no cinema, nas músicas, nas artes como um todo, as mulheres foram desenhadas, né, com um papel às vezes de brilhantismo, de inteligência, de beleza, de empoderamento, de ocupar lugares assim inimagináveis. Só que esses lugares que são ficcionais, né, eles são ficcionais. E quando a gente coloca o pé no chão e olha as mulheres na vida real tentando ocupar e ser como essas mulheres nas artes, elas são invalidadas, elas são diminuídas, para não dizer outras coisas. Isso para mim me pegou de um jeito assim, mas tão pegado, sabe? Porque a gente vai ter, né, as pessoas, as mulheres que a gente se admira, e eu vejo que não foram poucas as vezes em que eu senti, eu vejo pessoas, mulheres perto de mim que tentaram ser e que foram amaciadas pelo sistema, assim, sabe? As coisas que a Virgínia traz aqui são tão atuais, assim, e são tão provocativas que eu fiquei com a mesma sensação que ela quando ela escreve no final, assim, que tem uma parte de algumas entradas de diário sobre esse texto dela, né? Que ela fala que ela já sabia como que seria recebida pela crítica. Não sei se foi esse o termo mesmo que ela usou, mas tipo, que era um texto para meninas, para feministas, e que as pessoas que de fato deveriam lê-lo não iriam ler. E todas as pessoas que recomendaram esse texto para mim foram mulheres, mulheres que eu admiro muito, mulheres fortes, mulheres que eu me inspiro, mulheres que eu admiro, que são assim referência para mim naquilo que fazem. Então, eu fiquei com um sentimento agridoce de caraca, eu entendi o que a Virginia Woolf quis dizer aqui e no final ela estava certa sobre como ela seria recebida pela crítica. E daí eu fui passar um dia no salão, coisa que eu odeio, e daí eu coloco o meu fone de cancelamento anti-ruído e levo o meu Kindle. E eu tinha visto a indicação de um livro do Ian Fosse, que é A Casa de Barcos. Eu acho que vocês conseguem ver a capa. E eu li 2/3 dele no salão, sim, eu passei muito tempo também no salão, mas ele também não é muito grande, mas foi cansativo. Gente, esse livro aqui é um surto. O que me chamou a atenção, eu acho que foi a resenha da Bruna, que eu assisti, a Bruna Krug,
que ela falou quanto de vezes a palavra angústia tinha sido dito nesse livro. E realmente, gente, a palavra angústia assim é dita milhões de vezes em uma página, em uma frase. Isso dá uma angústia mesmo. E ele é um livro de fluxo de consciência, pelo menos do que eu considero fluxo de consciência. Eu não sou uma grande entendedora da área, mas é confuso, é aquele pensamento repetitivo. Qualquer pessoa que já teve um comportamento obsessivo sobre algo vai se identificar com isso daqui, eu inclusa nisso. E é um cara que ele tá ali por volta dos seus 30 e poucos anos. Ele... Ai, vou baixar o Kindle que tá dando reflexo. Ele um dia encontra um amigo dele de infância / adolescência nas férias de verão na cidade onde ele mora, né? Esse amigo dele veio passar as férias ali com a família, com a esposa e com a filha. Então ele encontra, que é o Knut, não sei como que fala. E, gente, o cara fica num pensamento obsessivo constante sobre isso. Não bastasse isso, a mulher do cara tem um comportamento extremamente estranho, atirado pra cima dele. Então você fica meio confuso, assim, sabe? Tipo, o que tá acontecendo, o que de fato é real, o que de fato, sei lá, sabe? Ele tá imaginando, ele que começa a projetar aquilo na cabeça dele e começa a pensar incessantemente sobre aquilo. Tem uma parte do livro também que passa, né, a ser ali o pensamento então desse amigo, mas você percebe que na verdade é o pensamento dele pensando no que o amigo dele poderia ter pensado nas situações em que eles vivenciaram juntos e vai fazendo assim um bololô. Aí o livro acaba. Finalmente o livro acaba. Nota péssima. Nota dó pra ele, tá? Não gostei do livro, gente. Não sei se deu pra notar aí. Sei lá, eu não curti, assim. Eu não entendi o propósito do livro. Eu não entendi o que o autor quis passar. Eu não entendi os personagens. Não entendi a dinâmica dessa mulher com o marido. Não entendi nada. Não entendi nada. Tem uma questão dele com o amigo, que parece que o amigo dele deu em cima de uma guria que ele tava afim quando eles eram mais novos. Isso separou eles se distanciaram. Só que o amigo não sabia, ele nunca comunicou nada, e ele sempre foi mais quietão, foi na dele. Uma grande história de mal entendido, assim, que... Nossa, me deu uma dor de cabeça ler esse livro e que eu acho que não valeu a pena. E o último livro lido foi Mulher de Pouca Fé, da Simone Campos. Livro este que temos resenha aqui no canal. Vou deixar o link para vocês. Por conta disso, não vou me estender nessa conversa sobre ele. É um livro da Simone em que ela vai fazer uma autoficção. Então, é um livro que tem conteúdo autobiográfico, mas que ela usa de ficção nele. A gente não sabe, então, qual conteúdo é autobiográfico, qual conteúdo é ficcional. Mas o que é, sim, autobiográfico é que ela, de fato, passou a parte da infância e adolescência dela em uma igreja evangélica. Aqui ela dá o nome de Arca para essa igreja, e ela sim é uma mulher que recebeu o diagnóstico tardio de autismo. Então ela comenta em diversos momentos coisas que ela vivenciou durante essa época com os olhos de uma mulher já adulta, percebendo as dificuldades, as questões do autismo, né, que ela não tinha noção na época, mas que agora, com o diagnóstico e com esse redescobrir as vivências que você teve, você consegue olhar. Esse é um livro que ele pode... Tem 3 formas de ler ele, imagino eu. A primeira é se você é bem conectado com essa questão da religião. Então, se você é uma pessoa que passou também sua adolescência, sua infância em uma igreja, não necessariamente só evangélica, né, mas uma igreja aí, e acabou quebrando, né, o seu vínculo com a instituição. Acho que você pode se identificar. Acho que se você, pessoa autista, mulher autista, teve diagnóstico tardio, também pode se identificar com a narrativa da Simone aqui, então seria uma outra forma de ler.
Ou você pode ter a leitura mais completa, que é a terceira, olhando para os dois prismas. Eu sinto que as resenhas ou olham para uma coisa ou olham para outra, e sendo que a experiência que ela retrata aqui é um todo, né? Então, gostei muito da escrita da Simone, tá? Eu não li outras obras dela, essa aqui foi a primeira, esse é o 7º livro dela publicado, então não sei aí de suas outras obras, não procurei também ainda a sinopse para ver o que me interessa, mas esse livro aqui foi uma boa surpresa. A Thay que me encaminhou o post de divulgação desse livro da Companhia das Letras, tá? E fica meu agradecimento, então, porque eu amei. Link da resenha aqui embaixo para vocês. Me contem o que vocês leram nos últimos meses por aí também. O que vocês gostaram dessas minhas leituras aqui também? Quais foram as melhores leituras de vocês? As piores? Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Agradeço também os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras maravilhosas. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.